O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há 3 casas ali. Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para essas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo. É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista 3 lagos. Eles estão longe um do outro e só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem. Há 3 palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisas se quebrando vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê 3 vampiros. Então começa a correr, mas depois para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso? Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro... este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, 4 homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum. A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele 3 obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual? Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. O Marcos esqueceu de conectar o fio nos alto-falantes, tá vendo? As pessoas estão em seus lugares. As luzes se apagam. Tem alguém mastigando pipoca. Outro está tomando refrigerante. O filme começa. É de terror. Uma pessoa grita. O funcionário que recolhe os ingressos entra na sala. Várias pessoas não pagaram por seus ingressos. Adivinhem quais? Ninguém tem ingresso aqui. Há uma placa lá fora que diz entrada gratuita.
O Jairo está andando por uma cidade antiga e abandonada no deserto. Há um tesouro escondido em algum lugar por aqui. O rapaz dá uma olhada no mapa e encontra o local certo. Ele começa a cavar. 6 horas depois, exausto, bate em alguma coisa com a pá. É a arca. O Jairo tira o objeto do solo, arrebenta o cadeado enferrujado e abre a arca. Ela está cheia de moedas de ouro antigas. Cada uma custa centenas de milhares de dólares. Agora, o aventureiro está incrivelmente rico. Mas é melhor ele não se empolgar muito, pois as moedas são falsas. Por quê? Cada moeda tem uma data, 145 a.C. Parece que elas são super antigas, mas as pessoas que viviam naquela época não poderiam ter escrito antes de Cristo em suas moedas, pois não sabiam que viviam antes da era atual. O rei de um país estava dando um banquete, para o qual convidou todos os seus amigos. Os convidados se reuniram no salão principal. Mas antes de a celebração começar, um dos mensageiros deu uma informação ao rei. Todas as bebidas tinham sido envenenadas. O rei não disse nada e propôs a todos que fizessem um brinde ao novo milênio. Os convidados ficaram de pé e levantaram suas taças. Foi nesse momento que o rei percebeu quem era o vilão que estava tentando matar a ele e aos demais convidados. Quem é essa pessoa? Este cara aqui está segurando uma taça vazia. Ele sabe que as bebidas estão envenenadas, então não colocou nada na própria taça. Uma vez, em uma noite fria de inverno, alguém roubou joias da casa de um cantor famoso. O ladrão não conseguiu fugir para muito longe, pois havia uma viatura de polícia passando ali perto. O criminoso escondeu o saco com as joias na neve, depois sumiu entre as casas. O detetive Anderson conseguiu pegar 2 suspeitos. Observe-os e tente adivinhar quem roubou o cantor. Se você escavar a neve com as mãos, elas ficarão vermelhas, e os dedos e as palmas desse homem estão avermelhados. Mas a mulher pode ter escavado a neve usando luvas, então ela também é suspeita. O problema é que ela não conseguiria correr usando esse salto alto. Um professor universitário entra em um auditório onde seu colega, um professor mais velho, está palestrando sobre física quântica. Ele está desenhando fórmulas no quadro e os alunos estão usando seus notebooks para fazer anotações. O professor sabe que um desses alunos está dormindo. Ele começa a caminhar pela sala, parando atrás de cada um dos estudantes. Quem está sonhando em plena luz do dia agora? Quase todos os alunos estão escrevendo fórmulas em seus notebooks, menos este aqui. A tela dele está apagada, então ele adormeceu. O detetive Anderson está perseguindo um ladrão vestido de terno. De repente, o criminoso corre para dentro de um corredor enorme. Todas as pessoas ali estão vestidas formalmente. Ajude o detetive Anderson a encontrar o suspeito entre eles. Peguem aquele cara. Ele está suando porque estava correndo. O chefe do Léo passou um sermão nele por não ter terminado seu plano de trabalho semanal. Agora Léo tem que ficar o fim de semana inteiro no escritório, terminando seu trabalho. O chefe confiscou o cartão magnético dele, para que não pudesse sair do prédio. Várias horas se passaram. Léo ficou com fome. Não tem água nem comida no escritório, mas tem uma geladeira e um bebedouro na sala ao lado, atrás da porta com trava magnética. Na segunda-feira, Léo entregou o relatório completo para o seu chefe. Sabe-se lá como, o funcionário conseguiu arranjar comida e água. Como ele fez isso? Léo foi até a geladeira e pegou comida. Ninguém disse que a porta com trava magnética estava trancada. Miguel acordou no banco de trás de um carro de corrida. O motor está rugindo. O vento está soprando na cara do Miguel. Não tem ninguém no volante e há um penhasco logo à frente. As mãos do Miguel estão presas. Ele salta para fora do carro sem pensar 2 vezes e cai sobre o asfalto. Surpreendentemente, não ficou com um arranhão sequer. Como isso é possível? O carro não está em movimento, só está ligado. Vitória está se aproximando de sua casa. A lâmpada acende automaticamente, iluminando o caminho até a porta. A jovem enfia a chave na fechadura e entra. Algumas horas depois, a campainha toca.
Ela olha pelo olho mágico e vê a silhueta de um homem usando o chapéu. A moça fica com medo de abrir a porta. Não por ser um estranho, mas por não ser humano. Por que ela acha isso? O sensor de iluminação não funcionou, então não há nenhum corpo humano lá fora. Existe um hangar gigante de aviões em pleno deserto. O piloto Tony entra lá e vê um gato dormindo perto do teto, sobre uma das vigas. Tony resolve salvar o bichano. Não há escada ou qualquer outra ajuda para chegar lá. A única coisa que o Tony vê é uma enorme poça d'água no chão. Como o gato conseguiu chegar lá em cima? Havia uma pirâmide de cubos de gelo. O gato a escalou e chegou perto do teto. Depois o gelo derreteu, restando apenas a poça. Margarida, Raquel e Diana estão caminhando pela rua, conversando sobre seus planos para o fim de semana. As meninas parecem ser ricas, mas só uma delas tem muito dinheiro. Qual é ela? A Margarida. É possível ver a chave de uma Ferrari dentro da bolsa dela. A Raquel sonhava em se tornar uma atriz famosa. Finalmente, seu sonho estava prestes a se tornar realidade. Uma famosa agência de talentos a convidou para uma entrevista. Ela chegou ao escritório para conhecer a pessoa que seria sua nova agente de manhã cedo. Havia 4 pessoas na sala de reuniões. Você sabe dizer quem é a agente da garota? Este homem é a única pessoa que não tem um crachá de funcionário, então provavelmente é um visitante também. Este está vestindo um terno elegante e caro, mas ele serviu café para todos. É um assistente. A caneca dessa mulher diz melhor advogada do mundo, então ela provavelmente é responsável pelas questões legais. E a moça em pé ali é a agente da Raquel, a Ana. Ela convidou a Raquel para sentar. Qual lugar a garota deve escolher? Nesta cadeira está faltando uma perna. Alguém derramou café nesta. O barista escreveu chefão nesta xícara e deixou-a na mesa, em frente a esta cadeira. E alguém deixou um suéter nesta aqui. Então, a Raquel tem apenas uma opção. Aqui está. Em primeiro lugar, a Ana decidiu verificar o quão inteligente a Raquel era e lhe ofereceu este quebra-cabeça. Ela usou 3 lápis para fazer este triângulo. A tarefa da Raquel era fazer um quadrado perfeito movendo apenas um lápis. Você consegue ajudá-la? Aqui está a resposta. Após a reunião, a Ana desembalou uma entrega de um escritor popular. Ele enviou em segredo sua nova obra-prima. A Ana não contou nada sobre isso para seus colegas, e um deles estava na verdade tentando roubar o roteiro. Você consegue adivinhar quem é essa pessoa? É o assistente. Ele está usando a câmera frontal dele para tirar fotos do teto espelhado enquanto a Ana está olhando o roteiro. A Ana levou a Raquel para o seu primeiro teste. A garota se juntou a outras atrizes em uma fila. Elas estavam todas competindo pelo papel principal de uma nova série. A personagem principal tinha problemas de visão, então todas as atrizes colocaram óculos falsos para entrar no papel. A Raquel não se saiu bem o suficiente e outra atriz, a Silvia, conseguiu a vaga. A Raquel ficou muito chateada, mas de repente, a Silvia caiu no chão. Ela estava inconsciente e a Raquel chamou uma ambulância. Os médicos disseram que alguém envenenou a jovem. Mas todas as atrizes comeram os mesmos lanches e beberam a mesma água. Os médicos verificaram a comida e estava tudo bem. Você consegue adivinhar o que aconteceu lá? Esta atriz deu para Silvia um lenço umedecido para limpar os óculos. O lenço estava envenenado. No dia seguinte, a Raquel chegou a um teatro para encontrar o Saulo. Ele era um diretor famoso. A garota anotou 5 coisas estranhas sobre este lugar imediatamente. E você, consegue vê-las também? Algo está errado com a gravidade, em particular, com este lustre que não está pendurado no teto como deveria.
O vento que o ventilador faz está soprando para a direita, mas o cabelo desta atriz está voando para a esquerda. Há pegadas de humanos no teto. Os holofotes são vermelhos, mas a iluminação do palco é azul. E a sombra desta bailarina está indo na direção errada. O Saulo apresentou a Raquel aos seus atores favoritos, o João, o Estevão e o Tadeu. Eles eram trigêmeos que sempre brincavam muito, mas desta vez concordaram que um deles diria a verdade e os outros dois mentiriam. Eles contaram para a Raquel sobre seu jogo. Ela teve que adivinhar seus nomes. O primeiro disse que era o João. O segundo se apresentou como Estevão. E o terceiro disse: a segunda pessoa sempre diz a verdade. Você consegue descobrir quem é quem? Se o terceiro homem está dizendo a verdade, então o segundo também. Mas apenas um irmão deveria ser honesto. Então o terceiro deve estar mentindo. Isso significa que o segundo irmão também está mentindo. Então o primeiro deve estar falando a verdade. O João. O segundo não é nem o João nem o Estevão, e sim o Tadeu. E o terceiro irmão é o Estevão. O Saulo ofereceu um papel para Raquel interpretar uma princesa em sua nova produção. Ela foi até o camarim para se maquiar. De repente, ouviu um grito, saiu correndo da sala e viu a estrela principal da peça no palco coberta de tinta. A garota interrogou os suspeitos. O Rui, um assistente, alegou que estava comendo seu sanduíche na varanda quando aconteceu. A Laís, uma estilista, estava ao telefone com o marido. E a Sara, a faxineira, disse que estava limpando o banheiro naquele momento. Quem é o culpado? O Rui, ele está segurando um sanduíche ainda desembrulhado. Agora que a Raquel conseguiu um emprego, ela precisa de um lugar para ficar em Hollywood. Então começou a procurar um apartamento e foi a 3 imobiliárias. Cada uma lhe mostrou um imóvel. Ela gostou de todos, mas quando examinou os apartamentos, percebeu que havia golpistas entre os corredores. A Raquel olhou atentamente para os documentos. Qual apartamento ela deve escolher? A terceira opção. O primeiro apartamento fica no 6º andar, mas isso é impossível, porque o prédio tem apenas 5 andares. De acordo com a descrição do segundo apartamento, sua construção será concluída em 2025. Estamos em 2022, por sinal. Mas a Raquel precisa de uma casa imediatamente. A Ana era uma estudante universitária. Todos os dias antes da aula, ela colocava na mochila um sanduíche para o lanche. E ele desaparecia sempre. Certa vez, depois de ter ficado com fome de novo, ela sentiu tanta raiva que decidiu monitorar o ladrão. No dia seguinte, deixou a mochila na sala de aula, se escondeu em um armário e ficou esperando. Ana notou que alguém tirou o sanduíche da mochila, mas como não viu o rosto da pessoa, decidiu perguntar a todos sobre o sanduíche roubado. O Luan disse: "Como você se atreve? Eu só como salada de frutas." O Jackson disse: "Minha avó fez esse sanduíche para mim." E o César disse que tinha acabado de comprar seu sanduíche na máquina de venda automática da escola. Quem está mentindo? A Ana não colocava alface no sanduíche dela, então deve ser o Jackson que roubou. A Ana passou na primeira prova da faculdade e decidiu dar uma festa, convidando todos os amigos. Essa também foi a noite em que ela descobriu que um deles não era humano. Você sabe dizer quem? O Henrique. Ambos os sapatos dele são para o pé direito. Durante as férias, Ana organizou um brechó na garagem para vender alguns de seus vestidos velhos. Depois de um tempo, conseguiu sua primeira cliente, a Tina. A menina escolheu apenas um vestido e perguntou: "Quanto custa este vestido?" Ana respondeu: $30. Tina não queria gastar tanto, então perguntou: "Você pode me vender por $20? Ana concordou. Tina deu $50, mas Ana não tinha troco. Então ela foi até o vizinho para pedir ajuda. O vizinho deu 3 notas para Ana, 2 de 20 e uma de 10. Ela voltou, deu $30 para a Tina e colocou na carteira os 20 restantes. Poucos minutos depois, o vizinho correu até a garagem da Ana e gritou:
A nota que você me deu é falsa. Devolva meu dinheiro. Ana teve que dar ao homem seu próprio dinheiro. Quanto ela perdeu? Em primeiro lugar, a Ana deu vestido de graça. O preço total dele era de $30 antes do desconto. E ela teve que pagar 30 do próprio bolso para o vizinho. Então, no total, Ana perdeu $60. Ana convidou sua melhor amiga, Nina, para patinar no parque. Logo, ficaram com muita fome e decidiram comprar hambúrgueres. Elas escolheram recheios parecidos e adicionaram muitos condimentos. 10 minutos depois, Nina ficou muito mal. A Ana teve que ligar para o 192. Os paramédicos levaram a menina para o hospital e diagnosticaram um envenenamento grave. Você sabe dizer qual molho estava envenenado? Este. A Ana não usou o molho de alho. Quando a Nina melhorou, Ana a levou para uma caminhada. Elas avistaram a casa mais assustadora do bairro e decidiram dar uma conferida. Foi um grande erro. Quando entraram, a porta atrás delas desapareceu de repente. Agora, as garotas têm 3 saídas. Atrás da primeira porta, um zumbi. Um vampiro assustador está esperando atrás da segunda. E há um fantasma furioso atrás da terceira porta. Qual caminho é o mais seguro? Elas devem escolher a terceira porta. Fantasmas podem ser assustadores, mas não causam nenhum dano de verdade. Bem, talvez você possa ficar melecado. A Nina e a Ana foram parar na sala ao lado. A porta que dava para fora estava aberta e elas correram na direção dela. Mas uma velha bruxa apareceu do nada e gritou: "Não tão rápido! Vocês têm que resolver meu enigma primeiro! Por que essas palavras estão nessa ordem?" As meninas não conseguiram desvendar o enigma. E você? Aqui está a resposta correta. As palavras rimam com 1, 2, 3, 4 e 5. É por isso que estão nessa ordem. A bruxa teletransportou as meninas para o porão. Mas elas não desistiram e encontraram 3 saídas novamente. A sala atrás da primeira porta estava cheia de gás tóxico, extremamente prejudicial para os pulmões e para a pele. Havia um peso de 130 quilos acima da segunda porta e ele esmagaria qualquer um e qualquer coisa que entrasse. Atrás da terceira porta havia um tigre faminto esperando. A Ana e a Nina hesitaram um pouco e fizeram a escolha certa. Qual porta foi escolhida? Nina tirou a bota e a jogou no chão do segundo cômodo. O peso esmagou a bota. Assim, as meninas entraram correndo e fecharam a porta. Depois disso, escaparam pela janela. Infelizmente, elas se perderam em uma floresta mágica. Estava frio, já que era inverno. Depois de vagar por um tempo, viram 3 estradas. Todas pareciam perigosas. Se escolhessem a estrada que seguia à esquerda, teriam que passar por alguns lobos famintos. Se fossem reto, teriam que passar por um vilarejo onde viviam lobisomens. E o terceiro caminho passava por cima de um lago coberto por uma fina camada de gelo que poderia rachar a qualquer momento. Qual caminho devem escolher? Elas devem seguir o segundo caminho. Olhe para o céu, é lua nova. Os lobisomens só são perigosos durante a lua cheia. Zeca viu que tinha uma cartomante que atendia no porão da loja. Isso daria um ótimo conteúdo para o vlog. Então desceu até lá. Mas assim que o Zeca entrou na sala da cartomante, todas as portas e janelas sumiram. A bruxa malvada ofereceu um acordo para o rapaz. Ela tinha 2 cartas idênticas. Em uma estava escrito escapar e na outra estava escrito casa comigo. Zeca só podia escolher uma carta. Se ele pegasse a do escapar, estaria livre. Mas se escolhesse a carta casa comigo, teria que viver com essa bruxa feiosa pelo resto de sua vida. A bruxa não queria que ele tivesse a chance de fugir, então escreveu casa comigo nas 2 cartas.
mas Zeca imaginou que ela trapacearia. Deu um jeito de vencer o jogo e deu fora dali. Como ele conseguiu fazer isso? Ele escolheu uma carta e a deixou cair dentro da lareira, dizendo que foi um acidente. A bruxa teve que mostrar a carta que sobrou, onde estava escrito "Casa comigo". De acordo com as regras, deveria haver 2 cartas diferentes. A feiticeira não teve outra escolha senão concordar que a carta que o Zeca tinha pegado e queimado só podia ser a do escapar. Pedro e Zeca continuaram sua jornada. Quando a noite chegou, os rapazes viram 3 mochileiros não muito longe de um ponto de ônibus. Eles podiam dar carona para apenas um deles. Qual devem escolher? Esta linda jovem é um lobisomem. Veja só seus pés. Ela já começou a se transformar, pois é noite de lua cheia. E esta senhora com carinha de indefesa é uma criminosa foragida. Veja o pôster pregado no ponto de ônibus. É a foto dela. Já o cara parece inofensivo. As roupas dele estão manchadas de vermelho, mas é tinta. Ele é um artista. Olha, tem objetos de arte na mochila dele. O artista, cujo nome era Jorge, falou para os rapazes sobre mais um lugar misterioso e interessante. Os moradores locais o chamavam de Casa Mal Assombrada. Uma semana atrás, Jorge tinha ouvido gritos estranhos vindos lá de dentro. Ele foi lá para dar uma olhada, mas no minuto seguinte saiu gritando. O que assustou tanto o jovem? O retrato deste palhaço assustador está se mexendo. Zeca e Pedro resolveram explorar a tal casa mal assombrada. Quando entraram lá, não viram retrato nenhum, mas ouviram gritos vindos do porão. Eles desceram as escadas e encontraram um alto-falante que reproduzia gritos gravados sem parar. Havia uma fantasia de palhaço dentro do armário. Zeca e Pedro encontraram 3 suspeitos entre os vizinhos e fizeram apenas uma pergunta para todos eles. O que você fez uma semana atrás? Daniel disse: passei 2 semanas de férias na Espanha. Voltamos ontem. Jéssica disse: tenho uma pele muito sensível, não estragaria meu rosto usando uma máscara de palhaço. E Henrique diz que estava estudando dia e noite para as provas da faculdade. Qual deles está mentindo? A Jéssica. O Zeca e o Pedro não disseram nada sobre o palhaço, mas ela começou a dar desculpas mesmo assim. Os rapazes chegaram ao hospital para filmar uma entrevista com um professor famoso, Dr. Tobias. Mas primeiro, ele tinha que ajudar 4 pessoas. O Caio reclamou: sou germofóbico, lavo minhas mãos centenas de vezes por dia. A Kelly explicou: tenho medo de altura, não consigo sequer andar de bicicleta. O Fred reclamou: tenho um medo insano de água, nem posso olhar para uma torneira. E a Joana reclamou que tinha claustrofobia. Ela sempre desmaiava em elevadores. O Dr. Tobias soube na hora que só uma dessas pessoas estava falando a verdade. Você sabe dizer quem? O Fred não deve ter tanto medo de água assim. Ele tem um aquário com peixes em sua casa. A Joana vive em uma van minúscula, então não faz sentido ela ter claustrofobia. E o apartamento do Caio é muito bagunçado para alguém que tem medo de sujeira e de germes. Então é a Kelly. Ela dorme no chão, o que é normal para quem tem um medo exagerado de altura. Próxima parada: cavernas assustadoras. Zeca e Pedro foram conferir ruínas antigas no meio da mata. Muitas pessoas sumiram por lá. A dupla ouviu gritos estranhos vindo da caverna. Eles correram em direção ao som e se perderam. De repente viram 3 túneis. O primeiro estava cheio de fogo. Um vampiro faminto esperava no segundo túnel. E a terceira passagem estava cheia de maçãs venenosas. Qual caminho eles devem escolher? O terceiro túnel é seguro. É só não comer as maçãs. Depois de uma aventura épica dentro da caverna, Zeca e Pedro foram ao supermercado para comprar alimentos. Acho que as maçãs os deixaram com fome. Você consegue ver um fantasma neste lugar? Aqui está ele! A dupla de aventureiros ouviu falar que as pessoas tinham visto alguns zumbis nessa cidade abandonada. Então, resolveram fazer uma parada lá e conferir a história. A cidade parecia vazia. Os rapazes ficaram decepcionados. Mas de repente, uma multidão de zumbis famintos surgiu do nada e começou a persegui-los. Os rapazes correram para dentro de um hospital e trancaram a porta. Os zumbis queriam destruir a porta.
Por sorte, um helicóptero com uma equipe de resgate chegou rapidinho. Ele iria pousar no telhado. Zeca e Pedro precisavam chegar lá o mais rápido possível. Ajude-os apontando o caminho mais curto. Aqui está o caminho. Vou mostrar 2 perfis para você. Sua missão é adivinhar qual dos 2 é falso. Vamos começar. Qual perfil é falso? O da esquerda. A jovem tem apenas 13 anos, não pode estar cursando um PhD. E estes 2? A pessoa da direita nasceu em 29 de fevereiro. Tudo bem, essa data existe mesmo, mas não houve 29 de fevereiro em 1985, pois esse dia acontece apenas de 4 em 4 anos. Então, o perfil da direita deve ser falso. E aqui? O perfil da esquerda certamente é falso. Pilotos precisam ter uma visão perfeita, então o cara provavelmente está mentindo sobre sua profissão. Observe esses perfis com atenção. Ok, Panem e Nárnia são 2 lugares fictícios, então eu diria que o perfil da esquerda é falso. O que você me diz destes 2? Até onde eu sei, quem tem 14 anos de idade não pode se casar no Canadá, então o perfil da direita é falso. Agora, vou mostrar algumas imagens para você. Sua missão é adivinhar o que há de errado nelas. Vamos começar. Aqui está a primeira. Veja, este trem está transportando um carro moderno, mas o cenário é de Velho Oeste, não havia carros nessa época. Você sabe dizer o que há de errado aqui? Essa imagem é da época medieval, mas veja, tem um prédio de 10 andares no fundo. E esta imagem? Consegue ver alguma coisa errada aqui? A mulher está usando tênis. Observe com atenção o que parece estar errado aqui. Esta mulher está carregando uma câmera moderna. Não acho que as pessoas tinham isso naquela época. O que você acha desta foto? A montanha no plano de fundo está verde, não tem neve. Continue. O que há de errado aqui? Veja aquele cara lá atrás. Ele está usando tênis. Este não é um calçado apropriado para um baile. Além do mais, esse tipo de calçado nem existia naquela época. Preste bastante atenção. Consegue identificar um detalhe estranho aqui? Este cara tem 3 braços. O Raul estava afim de uma garota na escola, a Amélia. Um dia, ele recebeu um bilhete dela, dizendo que gostava dele. Então, o cara resolveu escrever para ela, convidando-a para ser seu par no baile de formatura. Infelizmente, o Raul não se lembrava qual era a mesa da garota. Havia 2 possibilidades. Você sabe dizer qual destas é a que ele está procurando? Não sei se você lembra, mas o bilhete foi escrito com tinta verde e tem uma caneta verde sobre a mesa da direita. Então, esta provavelmente é a mesa da Amélia. Em uma manhã de segunda-feira, uma grande quantia de dinheiro sumiu do cofre de uma contadora. 3 pessoas estavam no escritório naquele momento. Magnolia, uma contadora, disse que tinha saído para ir ao banheiro e tinha demorado por lá. Walter, o gerente de software, falou que tinha saído para almoçar e que não tinha visto nada.
Daniel, o zelador, respondeu que estava limpando o segundo andar naquele momento. Você consegue identificar quem está mentindo? Walter, claro. Ele disse que tinha saído para almoçar, mas de manhã? A Tânia trabalha em uma loja de roupas no subúrbio. Ela geralmente não tem muitos clientes. Um dia só atendeu 3. A primeira pessoa comprou um cinto e uma bolsa. O segundo cliente levou um vestido. E o terceiro comprou um chapéu. Um deles é um criminoso. E a Tânia o denunciou para a polícia. Quem é e como a jovem descobriu isso? O terceiro cliente entregou uma nota de R$1.000 para ela, e notas com esse valor não existem. Durante suas férias de inverno, a Serena foi para a casa mais assustadora do bairro, sozinha. Isso foi um erro, pois assim que entrou lá, a porta foi trancada logo atrás. A garota viu 3 saídas. Atrás da primeira viu uma aranha venenosa gigante. Atrás da segunda ficava uma parede de tijolos, e atrás da terceira saída havia um lago enorme. Qual ela deve escolher? Ela deve escolher o terceiro caminho. É inverno e o lago está congelado.